Sr. General, ia também questionar sobre isto. A Hungria, ao contrário dos Estados Unidos, é um país signatário do Estatuto de Roma e tinha, por exemplo, neste caso, a obrigação de deter Benjamin Netanyahu, mas retirou-se, na verdade, poucas horas após a chegada do primeiro-ministro de Israel ao país. Com esta visita a um país onde onde Netanyahu não teme ser preso, está a abrir-se caminho para a normalização de viagens futuras, como, por exemplo, talvez a Alemanha, onde o futuro chanceler Merz já lhe garantiu que podia ir, em princípio, sem ser incomodado. Doutora, é uma realidade. Isto é, digamos, é mais talvez um tiro de misericórdia no TPI, não é? E, aliás, depois quando alguns dos promotores do TPI dizem, pois, este tribunal foi feito, não é bem para o primeiro mundo, é mais para ir para aqueles estados falhados, em geografias distintas, portanto, não é bem para nós. Portanto, e quando sabemos que os Estados Unidos têm o AIA Act, isto é, se houver algum americano que seja entregue à AIA, os americanos invadem, não é? Portanto, isto é uma lei do Congresso, não é? E sabemos também que o próprio Brasil convidou Putin a estar presente este ano numa das cimeiras que terá lá. Portanto, o TPI sistematicamente, digamos, é uma realidade muito pouco eficaz, como o Sr. Professor referiu. E depois há um dado que é importante, e creio que o big picture do processo ajuda-nos talvez a perceber a razão das coisas, não é? Orbán é permita-me o termo, um embaixador norte-americano ou digamos, um representante dos interesses norte-americanos na Europa. Ele tem uma ligação. Norte-americanos entenda-se Trump, não é? Porque a relação dele com a administração Biden era, como sabemos, era um bocado difícil, não é? Mas ele é um homem de Trump, é um homem que, digamos, é um representante da linha Trump na Europa. Como agora também começamos a ver a senhora Meloni, há pouco o Sr. Professor referiu, em relação, por exemplo, à postura com a Ucrânia, a Itália, cada vez mais, e mesmo em relação à questão das tarifas, etc., a senhora Meloni afina pelo diapasão de Trump. Portanto, começa a verificar-se na Europa um conjunto de países que, mais do que o projeto europeu, mais do que a linha política definida por Bruxelas, começam, permitam-me o termo, a desertar daquilo que é a orientação política e a pôr em causa a coesão de uma União Europeia que, muito provavelmente, na sequência de todas estas crises, nomeadamente a crise do Médio Oriente e da crise da Ucrânia, poderá pôr em causa, não direi o seu futuro, mas o projeto europeu tal e qual o idealizamos aqui. Mas isso será medo também dos Estados Unidos, não? Peço desculpa, doutor. Isso também será medo de alguma retaliação que possa vir dos Estados Unidos, ou não? Doutor, eu creio que neste momento uma das realidades, dos indicadores do tempo atual é que vemos pequenos Estados a afrontar grandes potências. É o caso dos Houthis. Onde é que um país não é um país, não é? Vemos hoje, vemos a República Popular do Congo, o presidente a sair de uma reunião com o Macron e vemos esse próprio presidente de uma reunião a chamar a atenção a Macron. Portanto, vemos que hoje o chamado Sul Global, digamos, as grandes potências já não inspiram o medo que inspiravam há umas décadas. Portanto, fundamentalmente, Orbán sabe que a sua sobrevivência política, quando o ministro dos Negócios Estrangeiros da Estónia, ontem mesmo, apelou a que a União Europeia retirasse o direito de voto à Hungria, portanto sabe que tem que ter outros aliados, não é? E não é só em Moscou que ele tem aliado, e não é só em Pequim, é também em Washington. E não deixa de ser importante que é precisamente este país, a Hungria, que agora deve estar a fazer uma aliança militar com a Sérvia, que é outro proscrito da União Europeia por causa da sua postura em relação à Rússia, portanto, e que agora até fala em colocar a República Srpska, que é uma parte da Bósnia e Herzegovina, nessa aliança militar, mostra um pouco que todas as linhas, toda a lógica geopolítica da Europa, a olhos vistos, neste momento, está em processo de, não direi de fratura, mas de realinhamento numa realidade que dentro de uns meses ou dentro de uns anos poderá ser completamente diferente daquilo que nós estamos habituados a ver, Sr. E à procura